Oi, gente, eu espero que todos estejam bem. Comigo está tudo ok. E vamos dar início à nossa segunda etapa, ao livro 2. E hoje nós iremos trabalhar o gênero crônica. Aqui no slide eu coloquei uma pista, uma dica do que a crônica irá tratar, ou seja, irá tratar do tempo. Por isso que eu coloquei uma ampulheta. Vamos prosseguir? Para a gente iniciar o nosso estudo da crônica, eu trouxe algumas curiosidades a respeito dela. A principal é a origem da palavra. Crônica vem do latim e significa tempo ou relato de acontecimentos. Vamos entender a origem do gênero crônica. A crônica, no começo, em suas origens, ela tinha um conceito um pouco diferente do que a gente tem hoje. Era a crônica histórica, que a gente chama. Essa crônica histórica, ela servia para relatar ou enumerar os feitos e as conquistas de um rei ou de uma personalidade. Isso mesmo que você entendeu. O cronista era contratado para fazer esse relato. Poderiam ser as conquistas de um rei, as batalhas vencidas, as derrotas sofridas, os territórios anexados, coisas desse tipo. Vamos aos principais assuntos tratados nas crônicas históricas. A gente tinha o quê? Eventos de uma região ou país, o reinado de um rei, um evento importante como o nascimento de um membro real, a vida de uma personalidade. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de uma crônica real, é uma crônica histórica que ela existe realmente. Essa crônica é a Crônica del Rei Dom João I, que foi escrita em 1433 pelo português Fernão Lopes, que é um dos cronistas mais conhecidos da história. Aqui eu trouxe também para vocês, para ressaltar a importância dos cavaleiros. Afinal, o rei não ia para o campo de batalha. Geralmente ele enviava o quê? Os seus fiéis soldados. E a gente pode perceber a importância deles para que essas crônicas realmente tivessem alguns feitos a serem contados. Vamos agora para o conceito atual de crônica, que está relacionado ao conceito histórico. Como assim? Porque vou tratar de fatos do cotidiano, ou seja, coisas que acontecem no nosso dia a dia, ao longo do nosso tempo. A crônica, vamos ao conceito atual, tá? É uma narrativa curta, inspirada ou baseada em fatos do cotidiano e ela vai trazer a opinião do seu autor com relação a determinado assunto, o ponto de vista dele. A gente pode dizer que a crônica possui elementos da narrativa. E eu selecionei esses elementos aqui para a gente recapitular. Que elementos são esses? A crônica ela vai ter um narrador, que pode ser em primeira ou em terceira pessoa. O mais comum é em primeira, tá? Porque o cronista quer ter uma aproximação com o seu leitor, como se ele estivesse batendo um papo com ele ou contando uma história. A gente tem também, poucos personagens, porque a minha ação vai ser reduzida. Vou ter um único conflito a ser solucionado. E o tempo e o espaço vão ser reduzidos graças a isso. Se eu tenho pouca ação, então menos tempo e pouco espaço. Vamos prosseguir? Vamos às principais características da crônica. Vocês lembram que eu falei que a crônica, o cronista ele busca uma proximidade ao seu leitor. Como é que isso acontece? Através da linguagem que ele emprega na sua crônica, que é uma linguagem mais informal, coloquial. Por quê? Assim, ele vai conseguir que o seu leitor compreenda tudo o que ele escreveu, que ele entenda e reflita sobre aquele assunto. Por isso que a gente diz que o relacionamento entre cronista e leitor é como se fosse um relacionamento entre amigos, como se fosse um bate-papo, uma contação de história. Eu vou contar um caso e a minha opinião sobre ele. A gente diz que a crônica traz a visão pessoal, subjetiva e particular do cronista sobre determinado assunto. Lembra do que eu falei anteriormente?
Isso. O cronista, ele vai se basear num fato do cotidiano e vai dar a sua opinião com relação a ele, contando uma história, levando o seu leitor a refletir sobre isso. As crônicas são publicadas em jornais ou revistas impressos ou digitais. Geralmente tem uma seção específica para isso ou uma coluna. E essas crônicas, elas podem ser escritas diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou serem mensais. Vai depender do veículo de comunicação, ou seja, do meu jornal ou revista. Lembrando também que quando a gente lê um jornal, a gente vê muita notícia ruim, né? Fatos econômicos, notícias relacionadas à violência, doença, tem também os classificados. Então, a gente busca um oásis, um refúgio para a gente aproveitar a nossa leitura. E é isso que acontece com a crônica. Por ela ter um teor mais leve e geralmente possuir humor, ela deixa essa leitura mais tranquila, ela produz esse aproveitamento da leitura, essa reflexão, essa fruição, como a gente chama. Você ter o prazer de ler aquilo e compreender o que está ali. A gente diz que a crônica oscila entre dois campos diferentes, que ela é um gênero híbrido. Isso quer dizer o quê? Porque ela vai mesclar elementos da literatura e elementos do jornalismo. Eu vou explicar isso direitinho no nosso próximo slide. E vamos relembrar aqui qual o principal objetivo da crônica? Levar o nosso leitor a refletir sobre determinado assunto. Isso mesmo. O cronista, ele busca o quê? A reflexão sobre algo. Vamos prosseguir? Agora nós vamos retomar o nosso conceito de crônica. Lembra, crônica é um gênero híbrido que vai oscilar entre dois campos, a literatura e o jornalismo. Vamos entender como isso acontece. Eu digo que a crônica está relacionada ao jornalismo porque geralmente o cronista colhe fatos do nosso cotidiano, muitas vezes de um jornal ou de um noticiário. E para dar a sua opinião sobre esse fato que ele colheu, sobre esse tema, esse assunto, ele utiliza elementos narrativos. Ou seja, ele vai contar uma história. Como assim? Ele vai dar a sua opinião através da história que ele vai contar. Ele vai deixar essa opinião clara para levar o quê? O leitor a refletir. Por isso que com relação ao jornalismo, a gente pode dizer que o que é que a crônica vai possuir? Vou tratar do nosso cotidiano, de fatos do nosso dia a dia. E com relação à literatura, lembra que eu vou ter que ter uma história para apresentar a minha opinião. Ou seja, o cronista vai utilizar o quê? Elementos narrativos para contar essa história e dar a sua opinião e levar ao seu principal objetivo, que é a reflexão. Lembra do nosso gráficozinho dos elementos narrativos? Eu vou ter um narrador, um tempo, espaço, personagens e um enredo. Ou seja, eu vou montar toda uma história para passar a minha mensagem e levar a uma reflexão. Vamos prosseguir? Ainda sobre as características principais da crônica, a gente tem o seu principal caráter, né? Que é a questão da criticidade. Isso. O cronista, ele vai criticar algo que ele está vendo na sociedade. Geralmente algum comportamento, uma situação específica, algum hábito que ele não goste ou que ele goste, e ele vai ressaltar isso, levando o leitor a refletir sobre tal tema. Lembra no que eu falei que a crônica é um gênero que tem um teor mais leve, mais tranquilo? Isso. E os textos são de fácil compreensão porque o cronista busca essa aproximação com o seu leitor. Então, eu tenho que facilitar a minha compreensão, a compreensão do que está sendo dito ali, para tocar o meu leitor de alguma forma. Os textos são mais curtos e objetivos, ou seja, são escritos com clareza. Aí, retomando. A nossa narrativa, como a gente já viu, é escrita em primeira ou terceira pessoa, geralmente em primeira. Quase como se o narrador, né, da história estivesse contando um caso. O cronista busca isso. Ele vai contar uma história e, através dessa história, ele vai dar a sua opinião sobre determinado assunto. Eu disse que a crônica é um gênero mais leve, mais tranquilo, porque geralmente a crônica tem o
humor. E esse humor, ele pode ser mais crítico. Lembra que eu falei do caráter crítico, da questão da criticidade, de criticar um comportamento, um hábito, uma situação? Isso mesmo, está relacionado a esse tipo de humor. E eu posso ter um humor irônico ou um humor mais sarcástico. Como assim? Vamos entender a questão da ironia e do sarcasmo. A ironia é quando eu quero dizer algo, tá? Tipo, eu penso algo, mas eu falo outra coisa por educação. Eu estou sendo irônico, eu sou mais sutil. Imagine, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que uma pessoa cortou o cabelo e não ficou tão legal, mas você é amigo da pessoa. E a pessoa vai te perguntar o que é que você achou do corte de cabelo dela. E você, por educação, vai dizer que está perfeito, está ótimo, ficou muito bem. Ou seja, você está sendo irônico. O que é que você está pensando? Ficou ruim, mas por educação eu vou dizer que ficou bom, para não magoar o meu amigo. Você está usando de ironia. O sarcasmo é aquele humor mais pesado, que ele vai direto às coisas, aquele que cutuca a ferida. A gente diz que é um humor mais ácido, aquele humor negro. Você vai dizer as coisas realmente como elas são. Você vai ser sarcástico. Você vai zombar daquilo, tá? Aí, lembrando do sarcasmo, por exemplo, eu fiz uma referência aqui a uma série muito famosa, The Big Bang Theory. Quem assiste lá o personagem Sheldon Cooper, o Sheldon tem problema para entender o sarcasmo. Então, ele criou uma expressão para quando a pessoa estiver fazendo algum tipo de sarcasmo, ele entrar em ação com ela, já que ele não vai entender direito o que a pessoa está querendo dizer. Ele diz o quê? Bazinga. É tipo um eu te peguei. Ou seja, a partir de agora, eu estou entendendo mais ou menos o que você está falando para mim. Você está sendo sarcástico comigo. Vamos prosseguir? Pois é, gente. Nossa próxima aula, a gente vai ver a estrutura da crônica e a gente vai analisar uma crônica. Por hoje é só. Então, bom estudo para vocês. Se você tiver alguma dúvida, reveja a nossa videoaula de hoje e até a nossa próxima aula. Lembrem-se, redação em foco!